Vamos todos crescer, vamos todos ouvir a voz de Deus. Ele tem um tema hoje bastante diferente e muito propício e bastante necessário para os dias que nós vivemos, para o século 21. Vamos colocar no telão então. Tem faltado o temor do Senhor ao povo de Deus? Esta é uma pergunta que talvez no final desta mensagem você saiba responder com mais propriedade. Não só pelo sentimento aí de talvez, não sei, pela observação. Vamos ver. Tem faltado o temor do Senhor ao povo de Deus? Diz a palavra em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O temor a homens nós não devemos ter. O temor é daquele que pode todas as coisas. Inclusive, que pode fazer e vai fazer com o ímpio, você sabe, a outra semente, com que ele pereça no inferno. E o que vai perecer no inferno é tanto a alma como o corpo. A esse é que se deve temer. Vamos ouvir a voz dele? Vamos orar primeiro. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai bendito e amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, Príncipe da paz, Deus forte, nosso conselheiro maior. Aqui estamos nós, Jesus, diante da tua soberania, diante da tua glória e majestade. Aqui estamos nós, Senhor, aquietando agora os nossos corações, levando os nossos pensamentos todos cativos em obediência a Cristo Jesus. Porque assim nós podemos ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, sem parcialidade. Podemos ouvir a tua voz, Senhor, sem julgamentos humanos. Podemos ouvir a tua voz, Pai, sem críticas, sem adendos, sem senões, sem precauções, Jesus. Mas agora nós, levando os nossos pensamentos cativos, nós também nos submetemos, Jesus, à autoridade da tua palavra. E nós nos abrimos, Pai, para que o teu Espírito fale, para que o teu Espírito nos ensine, para que o teu Espírito nos convença da verdade, para que o teu Espírito nos console, para que o teu Espírito nos exorte, para que teu Espírito nos encoraje, nos admoeste. Nos abrimos sim, Senhor. Que caia agora toda resistência, que caia agora, Senhor, toda racionalidade, que caia por terra agora, Senhor, toda dureza de mente e coração, Jesus. Porque a tua palavra é a boa semente, Jesus. E ela não pode encontrar, Senhor, um coração que seja um terreno rochoso, pedregulhoso. Um terreno, Jesus, árido. Ó Deus, eu sei que o coração dos eleitos que tu tens, Senhor, falado, já está sendo afofado, adubado, hidratado, recebido, Senhor, o sol, o calor necessário do teu Espírito. Por isso essa semente cairá em terra boa, em terra fértil, e ela vai germinar, e ela vai produzir sementes novas através dos frutos que serão abundantes para a glória do teu nome, Jesus. Eu me submeto, Senhor, ao teu agir, ao teu mover. Que não seja mais eu, que eu diminua, que eu desapareça, mas que o Senhor cresça neste lugar e neste altar. Que seja a tua boca a falar ao teu povo, que seja o teu coração a identificar-se com o coração de cada um dos teus filhos, Jesus. E o teu Espírito, Pai, a confirmar a tua santa presença e a tua manifestação gloriosa. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. E eu te amo. Eu te amo. Eu não quero mandar um torpedo para você, pastora Silmara.
Eu não quero falar que eu te amo por torpedo. Eu quero falar aqui, diante do mundo inteiro, que eu te amo. Que você é preciosa para a minha vida. Que você é preciosa para as ovelhas de Jesus do mundo inteiro. Louvado seja Deus. Amém. Vamos praticar a palavra que o Senhor tem nos falado deste altar. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos na fé, herdeiros de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós temos assistido, pasmados, o povo de Deus em geral, neste século, fazer o que bem entende de suas vidas, não dando satisfações a ninguém e também não dando satisfações sequer ao próprio Deus. Parece que o sentimento de independência e individualidade se expandiu de tal forma que hoje o inimigo das nossas almas consegue confundir os crentes, misturando em suas cabeças conceitos como independência, liberdade, respeito e submissão, com libertinagem, soberba, desrespeito e rebeldia. Essa confusão entre liberdade e libertinagem, respeito e desrespeito, submissão e rebeldia, tem permeado a nossa sociedade, mas tem penetrado também na obra de Deus. E nós temos visto as consequências, os verdadeiros desastres oriundos dessa confusão na vida de muitos irmãos, na vida de muitos cristãos. Portanto, cabe ao altar da igreja levar conhecimento bíblico ao povo de Deus. Cabe ao altar da igreja orar para que Deus ilumine o entendimento dos incautos e ensinar àqueles que se chamam pelo nome do Senhor que, a despeito de toda a modernidade do nosso século, a despeito de toda a anarquia que está por aí em todos os segmentos da sociedade, há um Deus que é santo, justo, verdadeiro, fiel e que não muda. Ele pode nos mostrar isso através do livro de Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse Deus não zomba de nós. E Ele também não admite que nós zombemos dele. Ele diz em Gálatas 6:7: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É muito triste observar a plantação dos cristãos que vivem semeando na carne. Chega mesmo a doer o coração. É degradante a vida de quem colhe os frutos daquilo que semeou na carne. O sofrimento é intenso. A dor, a vergonha, não só da própria pessoa, mas também da família e de quem está ligado, de quem está à sua volta. Mas o pior de tudo, pior do que observar a colheita desastrosa de quem semeia na carne, o mais triste e o que entristece o Espírito de Deus e apaga as suas manifestações, é constatar que muitas posturas não mudam, a mente não é renovada, portanto a vida não é transformada, os erros são justificados e a culpa vai sempre para os outros. Isto é lamentável. Isto é triste. E eu venho há muito tempo orando e perguntando para Deus: Senhor, o que acontece com essas pessoas? Sabe, diaconisa Carol, o que se passa com esses cristãos, com esses crentes? Porque vivem plantando errado. Porque são inconsequentes. Porque justificam seus erros dizendo sempre
que Deus falou, que Deus mandou, que Deus mostrou, quando o Senhor não falou nada, não mandou nada, não mostrou nada, quando foi apenas o seu próprio coração enganoso e corrupto. Há muitos anos eu pergunto isso para o Senhor. E o Senhor me respondeu. Ele me disse o que acontece com essas pessoas. Romanos 3,18 começa por descortinar. Por que a insistência em plantar na carne? Por que a insistência em ser rebelde? Por que a insistência com irreverência, com desrespeito, com insubmissão, com insurreição, com rebeldia? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é uma afirmação de Deus, isso está na Bíblia. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Também o Senhor me deu em Provérbios 1:29. Porquanto aborreceram o conhecimento, tem gente que não quer o conhecimento, quer outras coisas. Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então ouçam. Apesar de se ler na Bíblia e de se cantarem muitos hinos de louvor sobre o temor do Senhor, infelizmente, muitos não conseguem compreender verdadeiramente o que quer dizer este temor do Senhor. Quando se ouve a palavra temer, de imediato nós a associamos a medo, nós a associamos a receio. A ideia de muita gente é que nós devemos ter receio, medo de Deus. No entanto, este é um enfoque errado para a palavra temer. Quando a Bíblia Sagrada se refere a temor a Deus, ou temor de Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo de Deus e cheio de receios em relação ao Senhor. Mas que deve haver um sentimento de reverência, deve haver um sentimento de respeito com sujeição. Por que respeito com sujeição? Porque há pessoas que respeitam outras, mas não se submetem a elas. Nós todos podemos ter uma experiência assim na vida. Nós respeitamos determinadas pessoas, mas nós não nos submetemos a elas, não concordamos, não compactuamos, apenas respeitamos. Mas com Deus, isto não pode ser assim. Com Deus, o temor que a Bíblia fala é um respeito com sujeição, com submetimento. E também temer a Deus é uma veneração ao Senhor, é uma adoração ao Senhor. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus é, portanto, reverenciar, temos no telão, para quem está anotando, temer a Deus é, portanto, reverenciar, respeitar com sujeição, não se discute, se obedece, e venerar ao Criador. E este sentimento de reverência e respeito com sujeição, com submetimento, é uma prática que deve ser desenvolvida pelos filhos de Deus, pelos salvos em Cristo Jesus. Você há de convir comigo que nós não nascemos nos relacionando com Deus, nem o conhecíamos de fato como verdadeiramente Ele é. O ser humano também, por natureza, é irreverente. Até porque, até o momento em que ele está morto em delitos e pecados, até o momento em que ele tem um encontro real com Jesus Cristo, de salvação, de regeneração, ele é uma pessoa que age na carne. E na carne não há reverência, não há respeito, não há sujeição. Não é verdade? Então, durante muito tempo da vida, nós conhecemos o quê? A irreverência, a rebeldia, a insubmissão, a libertinagem, enfim. Quando Jesus vem à nossa vida, esses conceitos têm que mudar, mas nós temos que renovar a mente para que a transformação de vida ocorra. O que acontece é que muita gente se converte, mas não renova a mente, então não há transformação.
E se não há transformação, aqueles conceitos que eram práticas de vida permanecem ainda depois da conversão. Pessoas que na carne continuam sendo irreverentes, irresponsáveis, inconsequentes, não se submetem, são rebeldes por natureza, enfim, tudo isso que nós vimos aqui. Então esse sentimento, né, de reverência, de respeito, com submetimento, tem que ser uma prática desenvolvida pelos filhos de Deus. Toda pessoa do Senhor que quer viver uma vida santa e irrepreensível, tem que temer ao Senhor. Vamos ver então, costurar um pouquinho isto aqui, com Deuteronômio 13:4. Andareis após o Senhor. Quem aqui está seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Muito bem. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele. Tem gente que quer andar atrás do Senhor, mas não quer temer, não quer se submeter, não tem reverência, não tem respeito, não tem submetimento, né? E a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Pode ver que todas as ordens aqui, depois de andar depois do Senhor, começam com a primeira, que é a Ele temereis. Tudo começa com o temor, com a reverência, né? O respeito com o submetimento. Salmo 22:23. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Olha que coisa tremenda. O louvor, a glorificação, a reverência, né? Tudo que Deus manda, começa, qual é a primeira coisa? Vós que temeis ao Senhor. Então nós vamos descobrir certas coisas profundas, pastora Silmara, que depois nós vamos passar para os ministros de louvor, para os coralistas. Eu estou fazendo algo direcionado para os louvadores, que é sobre o temor do Senhor. Porque o verdadeiro louvador, antes de ser louvador, ele teme a Deus. E assim, todos os outros que servem. Nós vamos ver isso com mais vagar depois. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus, a primeira coisa. Resumindo tudo, respeite a Deus, se submeta a Deus, se sujeite a Deus. Este é o resumo. Tem muita gente que quer fazer as coisas do seu jeito. Tem muita gente que ora, mas não espera a resposta de Deus. Aí a gente pergunta assim: você orou sobre isso? Orei. E o que Deus disse? Tinha que esperar. Eu tinha que esperar ouvir o que ele disse. Bom, seria sábio se você fizesse isso. Tem muita gente que ora, pede, né? Senhor, me dá um sinal. E Deus dá o sinal. Mas Ele não aceita aquele sinal. Porque aquele sinal não é o que Ele quer de Deus. Então Ele ignora o que Deus diz, o que Deus mostra, e Ele faz o que Ele quer. E aí, qual é a suma? Não teme a Deus. Não guarda o que Deus diz. E não cumpre com o seu dever. Logo as consequências vão vir. 1 de Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei. Aqui fala de vários tipos de pessoas, né? Tratai todos com honra. Por isso que eu disse, nós podemos honrar a todos, respeitar a todos, mas a sujeição a todos é outra história. Amai os irmãos, temei a Deus. Tem gente que sabe até amar os irmãos, mas não teme a Deus. Honrai o rei, a autoridade. Honrai o rei é a autoridade. Tem gente que fala assim: eu não honro o rei porque o Brasil não tem rei. Também não honro a rainha, porque a rainha é mulher e ela é lá da Inglaterra. Tem que entender a Bíblia, né? Honrai o rei é autoridade. E toda autoridade é instituída por Deus. Você está percebendo que o temor a Deus é extremamente importante na vida do salvo? Quem está entendendo? Na verdade, o temor do Senhor é indispensável. Vamos dizer isso. Diga, o temor do Senhor é indispensável na vida do salvo. Olha, igreja, a Bíblia inteira fala sobre o tema. Mas eu quero lhe mostrar agora o que diz o homem mais sábio e mais rico da Bíblia Sagrada, Salomão.
Salomão ensina como deve ser o proceder do homem para conhecer o significado de temer a Deus e como ainda alcançá-lo. Então veja, não é uma coisa simples. Não adianta a gente chegar aqui e falar, olha, todo mundo tem que temer a Deus. A pessoa não sabe o que é isso. Tem pessoas que levaram a sua vida inteira irreverentes. Tem pessoas que levaram a sua vida inteira sem respeito. Às vezes não respeitaram os seus próprios pais, às vezes não respeitaram os professores, foram rebeldes, inconsequentes. Aí chega dentro da igreja, teve uma experiência com Cristo Jesus, e aí a pessoa, ela traz essa experiência da vida dela. Sabe, irmãos, de ser irreverente. Ela é irreverente, ela é inconsequente, ela é desrespeitosa, ela confunde liberdade cristã com libertinagem. Ela não se submete às autoridades. Ah, todo mundo é igual. Diante de Deus, todo mundo é igual. Em valor, em honra, lógico, em plano de redenção, de salvação. Mas o Senhor, Ele mesmo estabeleceu as autoridades. Ele mesmo estabeleceu hierarquias. Ele mesmo. Então, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com esta coisa de temer a Deus, de honrar a Deus. E Salomão, ele ensina. Veja que ele vai ensinar. Quer dizer que temer a Deus é algo que nós temos que aprender. Diga, eu tenho que aprender o temor do Senhor. Se você não aprende, você depois não sabe como é que você pode alcançar esta vida temente a Deus, né? Veja o que ele diz em Provérbios 2, 3 a 5. E se clamares por inteligência, olha que interessante. Tem gente que pede tantas coisas, você pode clamar por inteligência. Eu queria sugerir que alguns clamassem por inteligência. Porque inteligência é alguma coisa que, assim, é de Deus. Durante séculos, a igreja evangélica condenou essa coisa do estudo, da capacidade humana, porque os primeiros missionários que vieram para o Brasil foram pessoas que vieram de fora, porque eram as pessoas mais sofridas lá fora, com muita dificuldade, e vieram para cá. E não tinham muito conhecimento da palavra, e vieram com boa vontade. Então eles pegavam e ensinavam a letra. Só que a Bíblia diz que a letra mata. Se não tiver o Espírito, mata. E aí eles viam um versículo que dizia assim, que o muito estudar é enfado da carne. E por anos, décadas, proibiram o estudo dentro das igrejas. Porque era enfado da carne. Era vaidade. Tudo é vaidade. Então naquela lista de vaidade, entrou o estudo também. E a falta de estudo, de puxar pela cabeça, pelo raciocínio, pela reflexão, deixa as pessoas, desculpe eu falar, emburrecidas. Então, quando a palavra de Deus diz, se clamares por inteligência, quer dizer que é um clamor a se fazer também. É um pedido a se fazer. Você sabe que às vezes tem crianças que têm dificuldade na escola, adolescentes, jovens, até adultos na faculdade. Clame por inteligência. Clame por inteligência. E por entendimento, alçares a voz, levantar a voz pedindo entendimento. Eu quero entender. Vamos pedir entendimento da palavra de Deus. O que Deus está nos dizendo nesta noite? Eu quero entender, Senhor. Eu não quero sair daqui dizendo, mas que sermão foi esse? Vamos pedir inteligência para compreender. Vamos pedir entendimento para o Senhor nos dar clareza do que Ele está falando, das suas palavras, das Sagradas Escrituras. Diz o versículo 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, quer dizer que você está, veja a sequência, pedindo o que a Deus? Inteligência, levantando a voz pedindo o que? Entendimento. Peça para entender as coisas. Desculpa eu falar aqui, irmãos, não se, sabe, fique ali contente em ser uma pessoa que, não entendo, também não quero entender, sabe, sou tapado. Não. Os cristãos não podem ser pessoas de mente curta, tapadas, topeiras, sabe, peça ao Senhor, é o homem mais sábio aqui que está nos dando a lição. Peça inteligência, peça entendimento, levante a voz, busque ser uma pessoa sábia. Olha, como se busca prata, tem gente que quer ficar rico. Onde é que está um bom negócio? Olha, o bom negócio é você começar a ser sábio, tá bem? Como a tesouros escondidos a procurares, olha o que diz o 5. Então, agora aqui a revelação talvez
desta noite. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se eu não fosse educada, eu diria que o temor do Senhor e o conhecimento de Deus não é para pessoas de mente estreita, que não buscam inteligência, que não buscam entendimento. Você tem que pedir entendimento, sim. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, conferindo sempre coisas espirituais conferindo. Como é que você vai conferir coisas espirituais com espirituais? A palavra. Como é que você vai checar as coisas que você recebe, as coisas que você ouve? Se você não tiver o quê? Entendimento. Se você não tiver sabedoria. Se você não tiver inteligência ativada para compreender estas coisas. Então, quem quer temer a Deus, o sábio Salomão disse aqui que tem um caminho. Começar a pedir inteligência, começar a pedir entendimento das coisas. Tem gente que se acha entendida em tudo. Só que não entende nada. Porque você vê. Por como você sabe que não entende nada? Porque não tem temor a Deus. Quem não tem temor a Deus dá prova cabal de que tem inteligência curta, não tem entendimento de nada, não tem sabedoria nenhuma. Por quê? Porque então é a consequência. Entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Diga glória a Deus. Por quê, amados? Porque Deus é o autor desse sentimento. E Ele mesmo colocou nos corações dos seus escolhidos. Olha o que diz o profeta Jeremias 32, 39 e 40. Dali-eis um só coração e um só caminho. Um só coração, um só caminho. Tem que pensar junto, tem que sentir a mesma coisa. É um só coração, um só caminho. Para que me temam todos os dias. Quer dizer que se eu ando pelo caminho A, o outro anda pelo caminho B, o outro do Senhor anda pelo caminho C, vai ter temor? Não, não vai ter. Ele diz, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Então, você está aprendendo aqui, como é que você aprende esse temor do Senhor? Onde que está a chave, o tesouro do conhecimento, do entendimento das coisas de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Agora você vê que os filhos entraram na história. Quer dizer que o inteligente, o entendido, o sábio, o que achou, né, o caminho do temor do Senhor, este aqui começa a descobrir algo que vai ser bênção e que vai passar para os seus filhos. Você se ocupa com seus filhos? Você pensa neles? Você se preocupa com eles? Então Deus está lhe ensinando um caminho maravilhoso aqui. O temor do Senhor é uma prática que deve ser desenvolvida no dia a dia. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a pensar nisso no nosso dia a dia. Eu sei que nós temos muitas coisas para pensar no dia a dia. O Senhor disse, diga à minha igreja que eu quero que comecem a pensar no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se eu quero ser uma mulher sábia, que edifico bem a minha casa, o meu casamento, o meu lar, eu preciso temer a Deus. Só que eu não tenho o temor de Deus estalando um dedo. E nem é uma falsa, um falso ritualismo, uma falsa reverência. Isto é uma prática que se desenvolve dia após dia. Jamais se deve esquecer que a Ele seja o temor. Isaías diz isso em 8:13. Olha só. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Você sabe que isso aqui é muito sério. Eu fui estudar muitos para falar, para poder vir aqui a público falar. Eu vou dividir essa mensagem em duas partes, hoje e quinta-feira. Mas olha, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Então a minha vida, as minhas atitudes, o meu palavreado, tem que refletir em santificação a Deus. Quando as pessoas olham para mim, ouvem o que eu falo, observam as minhas posturas, elas têm que santificar o meu Deus. Tem muita gente que por falta de temor, não tem postura, não santifica Deus. Aliás, é uma vergonha muitas vezes para a obra de Deus, para o evangelho, né? Para o chamado do Senhor. Aí diz assim, seja Ele o vosso temor. Bonito até aqui. Seja Ele o vosso espanto.
Quer dizer que, num grau mais alto de temor, até há espanto. Então, não se espante com pessoas. Você tem que se espantar, no bom sentido, né? Você tem que se impactar, você tem que esperar algo grande daquele que é grande, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, temer, reverenciar ou respeitar ao Senhor implica, inicialmente, em se odiar o mal. Toda pessoa que teme ao Senhor, ela se afasta naturalmente do mal. Toda pessoa que teme ao Senhor, ela passa a abominar, a odiar tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é maligno. Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temente a Deus, ouça que isso é sério, você vai descobrir a resposta do tema da mensagem. Tem faltado o temor do Senhor ao povo de Deus? Olha aqui, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O povo de Deus não tem aborrecido o mal, tem compactuado com o mal, tem aplaudido o mal, ou tem se calado diante do mal, tem ficado omisso diante do erro, diante do mal. Só que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, quem não aborrece o mal, quem não se levanta contra o erro, quem é conivente com as coisas abomináveis, não teme a Deus. Por isso que eu estou dizendo que o temor do Senhor é muito mais profundo do que cantigas, do que se fazem aí em hinos. O temor do Senhor, amados, é alguma coisa que está dentro do coração do homem. E começa por aborrecer todo erro. E o que é esse erro que se aborrece? A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Olha, eu conheço muito crente que ouve muita boca perversa e nem aí. Não manda calar, não manda parar. Ao contrário, diz, fala mais, fala mais, fala mais. Mas quem que falou? Quem mais estava? Quando foi? Quem que viu? Isto aqui é falta de temor do Senhor. E eu comecei lhe falando na introdução. A falta de temor do Senhor é uma plantação na carne. E quem planta na carne, colhe desgraça, tragédia, colhe vida miserável, colhe vida rasteira. Estão aí crentes com Bíblia na mão, frequentando igreja, com uma vida aquém das 7.000 ou mais promessas que estão aqui. Porque falta temor do Senhor, falta respeito com submetimento, falta reverência. Este é um princípio. Nós temos tantos princípios na vida, nós gostamos muito de falar sobre a salvação, sobre a vida eterna, nós gostamos de falar do nosso nome no livro da vida, um novo nome que Deus nos dá. Nós temos muitos princípios bonitos. O amor, então, tem bandeiras levantadas sobre o amor. O amor só pode ser manifestado verdadeiramente puro quando há temor de Deus no coração. Porque o temor é o princípio de tudo. A suma é temei a Deus. Então, amai os irmãos. Começa com temor, depois o amor se manifesta. Não existe esse eu amo, mas o temor é outra história. Por isso que é necessário a igreja conhecer agora a respeito de uma doutrina bíblica que vai de Gênesis a Apocalipse, chamada o temor do Senhor. Não é pregado nas igrejas porque não interessa a ninguém. Não é ensinado isso porque é um assunto que aperta os crentes para viverem de forma cristã, de forma educada, de forma graciosa, de forma bíblica. Então, temer a Deus é virar-se contra o pecado. Temer a Deus é deixar nascer no coração uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo, o suficiente para dizer não aos apelos da carne e à voz do maligno. Quando você tiver uma sensibilidade tão grande dentro do seu coração, a ponto de dizer não para as vozes contrárias, não para as bocas aborrecidas, não para as arrogâncias, para as soberbas, para as prepotências, então você está começando a entender e a praticar o temor do Senhor. Quem está entendendo? Está diferente hoje, não é?
É mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu posso lhe pregar aqui, ensinar, mas o Espírito Santo eu sei que está falando a cada coração o que só Ele pode falar, não é? O temor do Senhor, ele é mostrado com muitas características. E ele é, por exemplo, põe no telão para nós, ele é mostrado como sabedoria. Lembra-se o que Salomão disse? Grita, clama, alça a voz, por o quê? Entendimento, inteligência, entendimento e sabedoria. Então, Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe, pastora Jaque, uma pessoa sábia se ela não for temente a Deus. Tem muita gente que diz, não sou muito sábio, sou muito sábia. Pode ser muito estudado, sabedoria não tem a ver com estudo. Sabedoria começa com o temor do Senhor. Diz mais, revelam prudência todos os que o praticam. Quer dizer, o prudente quem é? É aquele que pratica o temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. O temente a Deus, ele louva, independente não só das circunstâncias, independente do que ele ouviu, do que ele não ouviu, daquilo, ele louva a Deus. Ele não se deixa envolver por nada que seja errado. Esse é o que teme a Deus. Que mais? O temor do Senhor é mostrado também como esperança. Olha só, Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Olha, uma casa que tem temor do Senhor, amado, é uma casa abençoada. Às vezes é pouco, às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa assim, sabe, até contada. Mas é uma alegria, é uma paz, é um ambiente gostoso. Todo mundo gosta de ir naquela casa, todo mundo gosta de sentar ali. Mas não tem cadeira para todo mundo. A gente senta no chão, querem estar ali. Porque onde há temor do Senhor, a manifestação da presença do Senhor. Então melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Às vezes tem um grande tesouro, tem riqueza, tem gente famosa, tem artista, tem político, mas há uma inquietação. Por quê? Porque ninguém teme a Deus. Está todo mundo inquieto. O temor do Senhor é mostrado também como um grande tesouro. Em Isaías 33, 6 diz assim: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Olha a promessa de vida estável. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Ora, quando é que nós somos pessoas com estabilidade? E aqui entra estabilidade emocional, estabilidade na saúde, estabilidade conjugal, estabilidade financeira, estabilidade profissional, todo tipo de estabilidade. Quando nós somos pessoas estáveis? Quando é que a nossa volta à abundância de salvação, livramento, sabedoria, conhecimento, entendimento? Quando o temor do Senhor é o nosso tesouro. Amém? Sem reverência, sem respeito reverencial, sem respeito com submetimento, não há nada disso. Há muita gente querendo ter uma vida estável, prosperar, progredir, ter a sua casa restaurada, a sua família restaurada, mas não teme a Deus. Tem inteligência curta, não tem entendimento das coisas de Deus, não tem sabedoria, porque falta o princípio, falta o temor. O temor do Senhor é mostrado na Bíblia também como fonte de vida. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Agora você descobre mais uma. Laços, o diabo arma para todos os cristãos. Porque ele não pode entrar na nossa vida. Você é selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele não pode roubar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ele não pode mexer na nossa vida eterna, na nossa salvação. Ele não pode interferir. Mas ele age no império das trevas, onde nós estávamos, porque nós somos libertos de lá e transportados para o reino do Filho do seu amor. E ele age de que forma? Com ciladas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse o quê? Para que possais estar firmes
contra as ciladas do diabo. Não é contra o diabo, é contra as ciladas do diabo. Ele arma ciladas, ele arma laços. E muito crente está pondo o pé no laço, está caindo nas ciladas. Mas o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços até de morte. Às vezes não é só morte física, amados. Às vezes é morte de um casamento. Às vezes é morte de uma empresa, morte de um comércio, morte nas finanças, morte num relacionamento. São tantos tipos, morte de um ministério. O temor do Senhor é fonte para evitar os laços da morte. Talvez os irmãos hoje estejam me perguntando, por que essa mensagem tão diferente? Por que nós vamos entrar numa doutrina que a gente nunca estudou? Porque naquele domingo passado, quando o Senhor falava aqui do gigante, que iria cair, os irmãos se lembram? Está lá na internet, na íntegra, a palavra do final, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, uma palavra profética. E o Senhor falava que estava tirando pessoas de covas, de buracos escuros, negros. E enquanto o Senhor falava muitas coisas, eu tive uma visão. E eu vi daqui de cima um chão, que era este chão aqui. E ele tinha vários laços, círculos. Aqueles laços de corda que os peões usam para laçar gado. E eles estavam redondinhos no chão. Vários laços armados, prontos. Foi quando eu estava olhando aquilo, e eu olhei para falar para a internet, os irmãos que estavam aqui se recordam, isso está lá gravado. E de repente eu estava falando, há laços, e um desses laços pegou alguém que estava pela internet, eu não sei quem era, um homem. E esse laço subiu e veio para o pescoço. E eu disse, não é um laço só para o pé, para uma queda, para uma derrota. É um laço de morte. É alguma coisa para esganar, para acabar com a vida da pessoa. E depois eu fui para casa e durante essa semana inteira, porque Deus não faz nada à toa, não existem visões jogadas ao vento, isso é muito sério, isso é propósito de Deus. Vocês sabem que nós não chegamos aqui neste altar e ficamos contando visões e revelações. Nossa igreja não é isso. Mas quando Deus dá, nós precisamos observar, nós precisamos ficar atentos. Isso é temor do Senhor, é submetimento. E eu fui perguntando para o Senhor, Senhor, tantos laços, para quem? Ele disse, para as ovelhas. Laços preparados pelo que arma ciladas. E eu disse, bom, mas como eu evito as ovelhas de pisarem nesse laço? E eu fiquei a semana inteira perguntando para o Senhor, eu tenho que falar alguma coisa para as ovelhas? Porque ele disse, os laços estão prontos, todos prontos e preparados. E quem puser o pé no laço, o diabo vai laçar mesmo. E eu vou perguntando ao Senhor, o que eu ensino, o que eu falo? Eu sou pastor, eu tenho que apacentar, eu tenho que cuidar. E o Senhor me disse, ensina que tem uma forma de não pisar no laço. E eu disse, qual forma? Eu pensei, amados, que Deus fosse falar coisas completamente diferentes para mim do que eu estou trazendo aqui hoje. Mas o Senhor disse, ensina o meu povo, ensina as minhas ovelhas a me temerem de verdade. Porque o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Portanto, aqueles que são cristãos, salvos por Jesus, que põem os seus pés no laço, às vezes sem saber, mas acabam por pôr o pé no laço e cair, tomar um tombo feio, porque não tem temor do Senhor, que é o princípio de tudo, é a suma de tudo. Amém? Então, o temor do Senhor é mostrado na Bíblia também como eterno. Não é temor hoje, temor amanhã, para a semana que vem, aí depois acaba. Né? Em Salmo 19, 9 diz assim, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, é um temor para ser praticado. Nós temos que começar a entender este princípio, muita coisa vai começar a mudar. Porque se você teme a Deus, você vai começar a entender que o temor
ele vem trazendo, inteligência, entendimento das coisas, sabedoria, né? Você vai ser avisado, você vai visualizar os laços, as ciladas, as armadilhas, e você não vai entrar. Você vai tapar os seus ouvidos para a boca que derrama o que não presta, para erros, para situações que não têm parte com Deus. Então, assim, o temor do Senhor tem que ser praticado todos os dias. Por quê? Porque ele permanece para sempre. O temor do Senhor é mostrado na Bíblia também como necessário nos servir. Eu falei com a pastora Silmar aquela hora que nós vamos falar com os louvadores, mas nós vamos falar também com os servidores em geral. Recepção, livraria, técnicos de som, de imagem, pessoas que trabalham na cozinha, professores das nossas crianças, equipe da higienização dos banheiros. Põe aí tudo que tem de servo aqui. Altar, pregação, ministros de oração, intercessores. Aqui entram todos. É necessário temor do Senhor nos servir. Os altares das igrejas se transformaram em palcos. E não é de agora não, olha. Faz muito tempo, muitos anos. Há muitos anos. Eu fazia parte de um ministério legalista. E nós vimos várias vezes alguns louvadores chegarem de tocar na noite e subir para tocar no altar. Tem um ministério muito grande aqui em São Paulo. Tem muitas bandas gospel e etc. Parte daqueles grupos gospel, antes de subir, tomavam uma garrafa de uísque, cada um daqueles músicos, e depois eles subiam para tocar e para louvar a Deus. Estão aí os escândalos, estão aí as quedas, as vergonhas, as corrupções. Isto tudo tem uma origem: falta de temor. Talvez aqueles jovens não soubessem, mas os seus líderes sabiam e consentiam. Os seus pastores, os seus mestres não os ensinavam que precisava ter temor de Deus para servir a Deus em qualquer parte da igreja, mas começando pelo altar da igreja. Muitas pessoas acham que pode tocar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, tocar e depois sair para fornicar, cantar e depois sair para ouvir um fofoqueiro. Não, amados. Se esta é uma igreja de reforma, a reforma tem que começar com os posicionamentos, com as posturas, com a liderança, com aqueles que servem ao altar, aqueles que servem as ovelhas, para serem modelo de santidade, modelo de temor do Senhor, de reverência, de submetimento. É preciso, quer servir a Deus? Bem-vindos todos. Foi para isso que nós somos chamados, para sermos servos de Jesus Cristo. Mas na hora de arregaçar a manga e servir, a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, já recebemos. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo. Como é que se serve a Deus, igreja? Com reverência e santo. Vou perguntar de novo. Como é que se serve a Deus? Quero ouvir só os louvadores da igreja, ministros, músicos, cantores, coralistas. Como é que se serve a Deus? Quero ouvir os professores, professoras de crianças, intercessores. Como é que se serve a Deus? Recepção, como é que se serve a Deus? Pessoal da livraria, como é que se serve a Deus? Todos que servem a Deus de alguma forma, dentro da igreja ou fora, como é que se serve a Deus? Amém, amados. É isso que Deus espera da sua igreja, da sua noiva, sua virgem pura, sem mancha, sem mácula, sem defeito.
Nós estamos chegando num momento em que a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. Mas também, em contrapartida, o Espírito Santo vai se manifestar como jamais se manifestou, avivando, ministrando, manifestando curas miraculosas, poderes sobrenaturais. Mas o Senhor está procurando, e nós sabemos de cor, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora você sabe, talvez ele ainda não tenha achado, porque os verdadeiros adoradores, para adorarem em espírito e em verdade, precisam ser, antes de adoradores, tementes a Deus, reverentes. Tocar é muito fácil, basta entrar numa escola e aprender, basta pegar um amigo e passe umas cifras, põe a mão aqui, põe para lá, fazer cara de músico, qualquer um sabe fazer. Você liga a televisão, você aprende rapidinho, até eu sei fazer. Mas servir a Deus é outra história. Nós já recebemos um reino inabalável. E eu estou falando um pouco de músico, porque músico, na igreja, ele não percebe, mas ele tem sempre laços do diabo pronto para ele botar o pé. Porque músico quer tocar, quer cantar. E aonde aparecer uma portinha para ele tocar ou cantar, ele vai. E aí que está o problema. A carne se ensoberbece. E às vezes Deus não permite que sirva um altar com a falta do temor, mas alguém pode permitir que sirva de qualquer jeito. Afinal, aqui falta músico. Ainda que aqui faltassem músicos, eu quero deixar isso bem claro, porque a igreja começou assim, na sala da nossa casa. Ainda que não tivesse ninguém, nós cantaríamos a capela. Mas nós vamos preservar, sim, o temor do Senhor. E se já erramos no passado, com os erros nós aprendemos. Porque o nosso passado não é o nosso coveiro, o nosso passado é o nosso professor. E Deus está nos dando maturidade para corrigirmos algumas deficiências. Às vezes nós ficamos com dó de algumas pessoas. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Faz. Dó na obra de Deus? Não. Não. Tem que ser como Deus quer. Ele diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Se ele faz isso com relação à salvação, o que dirá com relação ao temor do Senhor? A execução do seu serviço. Então, igreja, a partir de hoje, vamos ter consciência que recebemos todos nós um reino inabalável. Vamos reter a graça. E é por essa graça que nós vamos servir a Deus de modo agradável. A graça não é peso, a graça não é fardo. Porém, ela tem reverência e santo temor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Versículo 29. Porque o nosso Deus é... por isso que os irmãos estão entendendo o início da mensagem agora. As plantações dos reverentes, depois doem, traz sofrimento, traz traumas para a família, traz vergonha. E as pessoas não entendem por quê. E eu também não entendia. Por que uma incidência tão grande de pessoas plantando errado? E com tantas colheitas ruins e depois vindo chorar, pedir oração para consertar. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é fogo consumidor. Então o temor do Senhor não é para ter medo. É para ter respeito. É para ter uma reverência. Porém, é necessário saber que Ele é um Deus todo-poderoso. E que se Ele tiver que consumir, Ele consome. Bispo, você não perde a salvação, amado. Não vou me contradizer aqui. Doutrina é doutrina, revelação é revelação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas tem gente tendo a vida consumida porque é um irreverente, porque é um desavisado. E esses sangues não vão cair mais sobre a minha cabeça. Eu estou vindo a público, vou pregar quantas mensagens forem necessárias. Se precisar fazer uma série sobre temor, eu vou fazer série sobre temor. Mas chega de lenga-lenga, de modinha dentro da igreja, de agradinho, de cara feia. Cara feia, vai embora!
Não assustamos com cara feia. Não tememos homens. Nosso temor é reverente a Deus. Eu já chorei muito mais de aguentar cara feia, porque depois Deus acerta comigo, de fazer onda e talvez média com cara feia, para não ficar chato, para o irmão. Sofri muito mais do que as vezes que eu tomei a frente, fui mais dura. Tudo bem, um não gosta, mas o bem do corpo é inigualável. Quando a gente começa a ficar bonzinho, fazer cara de, tá tudo bem, vistas grossas, é o amor nada. Isso é falta de zelo, falta de temor da pregação, do pregador, de quem está à frente do rebanho, e eu estou dando um basta. É sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Isso é reforma. Isso é verdade, amados. Isso é cristianismo. Fazer média é política. E nós já estamos vendo isso na televisão dia e noite. Média, promessas, jeitinhos, conchavos, alianças. Não, a nossa aliança é com Jesus Cristo. E com o nosso chamado. Amém? Eu já estourei todo o tempo, já sei. É isso, bispo? Você já está fazendo uma cara que acabou. Quinta-feira tem mais. Eu só quero que você saiba o seguinte. Vou deixar o gancho. Por que nós devemos entender sobre o temor do Senhor? Por que nós devemos passar a cultivar esse temor a partir de agora? Ou os que já são tementes, mais ainda. Né? Porque há pessoas assim, que temem e tremem diante do Senhor. E eu vou pôr a primeira só. Primeira causa. Por causa da santidade de Deus. Apocalipse 15:4 diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Cantamos isso, né? Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Você quer saber o que enche uma igreja? De verdadeiros adoradores, não de gente atrás de fronha. O que enche uma igreja, o que traz a ovelha para o aprisco, o que atrai. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. As pessoas querem ver Deus agir de fato. Querem ver atos de Deus, atos de justiça. Querem ver testemunhos como o da nossa irmã Karen. Como o da senhora lá de Mato Grosso. As pessoas querem ver coisas reais, não fictícias. Não simulações. Os atos de justiça se manifestam. Está no início aí. Quem não temerá e não glorifica? Primeiro se teme, depois se glorifica. Pois só tu és santo, e se Ele é santo e habita em nós, nosso espírito está santificado, aperfeiçoado, e essa obra tem que passar para o nosso viver diário. Amém? Então você quer ver atos de justiça na sua vida? Você quer ver manifestações da justiça, e é a natureza de Deus toda? Pois bem, nós vamos adorar a Deus, nós vamos louvar a Deus, nós vamos ver a manifestação desses atos de justiça, nós vamos ver pessoas afluindo para cá, porque nós vamos ter a partir de agora um princípio neste ministério. Será marca nossa daqui para frente. Temor do Senhor. Reverência. Submetimento total. Então fica aqui o aviso. E vai aqui o sonho profético da pastora Vera. Nós estamos embasados pela palavra e por todos os sinais proféticos para falar o que nós estamos falando e fazer o que nós estamos fazendo. Vai ser assim. E quem não quiser esta santidade, esta reverência,
e viver neste santo temor e submetimento total a Deus, amando os irmãos, honrando o Rei, pode ir embora. Nós estamos aqui falando em nome de Jesus. Eu tremo e temo. Jamais abriria os meus lábios se Deus não estivesse marcando a minha vida com o antes de outubro e o depois de outubro. E está marcando o altar e marcando este ministério todo. Que todos que nos seguem pela internet, os núcleos de estudo, as igrejas locais, todos saibam, ouçam, considerem que é Deus a falar e é Deus a fazer. Como atalaia, eu estou aqui avisando que este Deus da graça, misericordioso, tardio em irar-se, é também fogo consumidor. E ele está cansado de ser zombado por pessoas que estão tentando fazer libertinagem da liberdade que nós temos aqui no ministério em Cristo Jesus. A minha voz é voz pastoral. A minha voz é voz de exortação. Um encorajamento amoroso de Deus para que os atos de justiça do Senhor passem a ser abundantemente manifestados entre nós. Porque eu disse ao Senhor, e alguns são testemunhas de que alguns dias isso está gravado também nos nossos cultos passados. Pastora Camila veio falar comigo. Uma irmã do Rio me ligou. Uma irmã de Minas me ligou. E disse, bispa, o que é isso? Você disse que está anos-luz. Eu me sinto assim, não estou, mas me sinto assim. E Deus disse, não é para estar assim, é para caminharmos todos juntos. Mas se você quer vir comigo, se nós temos um chamado juntos, se nós somos da reforma, se os atos de justiça se manifestam naturalmente na vida de quem crê, eu estou aqui para lhe ensinar que a base de tudo isso, a suma é, temei a Deus, tenha reverência, tenha submetimento, me respeite, olhe nos meus olhos, me ame como eu te amo, interceda por mim como eu intercedo por você, me respeite como eu te respeitei até o dia de hoje, me receba bem quando você entrar e cruzar por mim aqui, como eu te recebi bem quando você chegou aqui. Seja alguém reverente a Deus, seja alguém que saiba honrar onde Deus lhe trouxe e lhe plantou, seja alguém que saiba honrar o alimento que está sendo dado deste altar, seja alguém submetido à autoridade máxima que há de Deus através da sua palavra. Se você está sendo alimentado e apacentado nestes anos, se você tem recebido alimento, se os seus olhos forem iluminados, se você quiser seguir outro caminho, porque Deus lhe mandar, vá em paz, seja feliz. Mas se é aqui o seu lugar, aqui vai ter ordem, vai ter decência, aqui vai ter temor do Senhor, aqui vai ter santidade, aqui não vai ter ninguém que se atemorize com as notícias, com caras feias, com gente brava. Amado, chega disso, isso é impiedade, isso é mundanismo, isso é profano, isso é carne pura. Aqui é uma reunião de santos, aqui é uma reunião dos lavados do sangue do Cordeiro, aqui é uma reunião de salvos para a eternidade. E nós vamos defender a nossa fé, custe o que custar. Fique de pé no seu lugar, porque os atos de justiça do Senhor vão começar a se manifestar de forma abundante no seio desta igreja. Quem não temerá, diz o Senhor, quem não te glorificará, porque o teu nome é santo, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui nós estamos, Senhor. E tu sabes que tem trazido a este ministério pessoas que estão cansadas, Jesus, de ir de um lado para o outro e de ver essas abominações dentro da casa de Deus. Se o Senhor tem trazido para cá, e o Senhor chama este lugar de um lugar de pastos verdejantes, de descanso, de refrigério, não podem encontrar aqui a mesma coisa que encontravam lá. Portanto, Jesus, agora, Senhor, nós estabelecemos um concerto contigo, Jesus. Não mais, Senhor, não mais, Jesus, deixar passar. Faz de conta que não vê, faz de conta que não sabe, faz de conta que não contaram, faz de conta que não viu. A minha vida não é faz de conta, Senhor, nem a vida dos meus irmãos, Jesus.
A nossa vida é uma vida real, Senhor. Eu vi sim, eu ouvi sim. Me falaram sim. Jesus, ensina as tuas ovelhas, Senhor, a se posicionarem nos seus lares, Pai. Não sendo, Senhor, coniventes com erros, com aquilo que é profano, com o pecado. Jesus, a nossa postura vai ser a mesma, Senhor. Ainda que eu tenha que ensinar e ensinar e ensinar e ensinar e ensinar, vai ser dentro da igreja e fora da igreja. Na nossa casa, Senhor, nós temos que refletir, Senhor, a tua glória, a tua luz. Jesus, eu sei, Senhor, que haverá salvamento, salvação, haverá livramentos, Jesus. Deus, eu intercedo pelas ovelhas, Pai. Que elas comecem a observar os laços que estão prontos, preparados, Jesus. Que não sejam tão tolas, tão nécias, tão cegas, a ponto de pisar num terreno minado, Jesus. Pai amado e Pai bendito, a tua graça é melhor do que a vida, Jesus. E ela já nos alcançou, já nos libertou. A tua graça, Senhor, já nos santificou, Pai. A tua graça já nos regenerou. E por isso nós podemos viver uma vida santa, pura, digna, reta, justa, temente, Senhor Jesus Cristo. Eu estabeleço esse culto, Jesus, último de setembro, como um marco no nosso ministério, Pai. Jesus, o Senhor não me chamou, Senhor, para agradar homens. Eu descobri isso há muitos anos, Pai. O Senhor não me chamou, Jesus, para ser guiada por homens. Não. Jesus, o Senhor nos chamou a todos para agradarmos a Ti, para sermos guiados por Ti. E se alguém tem percebido em sua vida, derrota após derrota, ainda que seja potencialmente mais que vencedor em todas as coisas. Se alguém tem observado em sua vida fracassos, fracasso no casamento, fracasso na educação dos filhos, fracasso nos negócios, fracasso na família, fracasso nas finanças, fracasso no chamado ministerial. Jesus, é hora de levantar a cabeça de cada um, dizer: Jesus, chega de fracasso, chega de carne, chega de lógica, chega dessa sensação de eu posso, eu sei, eu consigo, Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me falou. Jesus, o que o homem semeia, o homem colhe. Portanto, agora, em nome de Jesus, na autoridade que Tu me deste, Senhor, eu agora bloqueio todas as colheitas. Jesus, eu sei que foi plantado na carne muita coisa errada, mas agora, Jesus, que sequem essas árvores, que sequem essas árvores que têm dado frutos maus, frutos de dor, frutos de angústia, frutos de perdas, frutos podres, frutos errados, frutos de doença. Jesus, que seque essa árvore agora, Jesus. Como Tu disseste àquela figueira: seca-te, e nunca mais ninguém veja fruto em ti. Que assim aconteça na vida daquele que está colhendo, Senhor. Ó Deus, as colheitas das plantações erradas, que seque essa árvore, que caiam esses frutos, que nunca mais nós vejamos, Jesus, esses frutos, porque nunca mais nós queremos plantar na carne, Jesus. E agora, Senhor, imprime na mente e no coração de cada filho
esse temor, Jesus, essa reverência santa, Senhor. Jesus, imprime agora, Senhor, que sem temor não dá. Sem temor não há inteligência. Sem temor não há entendimento. Sem temor não há sabedoria. Sem temor não há como glorificar perfeitamente a Deus. Sem temor não há verdadeira adoração. Sem temor não há nada feito no Espírito. Sem temor, Senhor, sem temor é impossível, Jesus. Sem temor não há prosperidade. Sem temor não há paz. Sem temor não há alegria. Sem temor não há fonte de vida, Senhor. Sem temor não há como escapar dos laços da morte. Sem temor só vai se experimentar o teu fogo a consumir, Jesus. Pai amado e bendito, leva daqui hoje, Jesus, para suas casas e para esta semana pessoas vitoriosas em tudo que colocarem as suas mãos, Senhor. Pessoas em que os teus atos de justiça vão se manifestar com abundância, Senhor. Algo vai ser diferente. Daqui para frente algo vai ser diferente, Senhor. Nós podemos viver os 3 melhores meses deste ano, Senhor. Nós queremos. Nós nos abrimos para isso. Nós começaremos a praticar, a exercitar todos os dias esse temor santo, reverencial, respeito com submetimento, Pai. Oh, Jesus, veneração mesmo por Ti, Jesus. Que se cumpra na vida de cada um que aqui está, de cada família aqui representada, Jesus, a Tua promessa da manifestação dos atos de justiça. Tudo que é bom está incluído aqui, Senhor, porque a Tua graça já nos alcançou. Teremos uma semana cheia de prodígios, cheia de sinais, cheia de maravilhas, Senhor, porque Tu disseste e Tu farás, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém. Aleluia! Glorifique a Deus com reverência. Não aplauda por aplaudir, aplauda com o coração. Aplauda com o coração reverente, submetido. Ele procura verdadeiros adoradores. Tem que ser do Espírito, tem que ser com o coração contrito, derramado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça Amém. Seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus. Digam amém. Amém. Glória a Deus. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus.
Vamos terminar a igreja declarando que desta estrada nós não desviamos nunca mais, porque o nosso alvo é somente o Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja toda honra, a Ele seja todo amor. Estamos subindo, estamos sim, estamos subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as mãos passadas, meus olhos vejo tudo novo, tudo novo. Prepare, prepare. E nessa estrada só os que creem, eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Ele vive. E os meus sonhos estão nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Não te comprar. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra um lugar mais alto. Cante com fé. Eu já desisti de andar só. Diga Cristo, o Rei da Glória, e os seus pés. Declare, declare. Não nos desviamos. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Sai do chão, povo de Deus. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me perder. Meu alvo é Cristo. Eu quero ouvir sons da fé, sons da fé. A Cristo firme vai chegar onde Deus prometeu, porque Ele é fiel. Se você crê nisso, sai do chão. Glória a Deus. Boa noite. Aleluia. Vão em paz, em nome de Jesus. A melhor semana está preparada para você. Em nome de Jesus, eu Temente creio. a Deus. Vá em paz, vá feliz. Amanhã Amém. oração e confissão. Tchau. Quinta, segunda Boa noite, parte. internautas. Volte. Quinta-feira tem mais.
Amo vocês. Princípio do temor, amo o irmão. Dá um abraço, um sorriso e ame. Visitantes, aqui é a sala de oração com os pastores, por favor. E os que